Olá, aluno! Estamos aqui em mais uma aula. Hoje é a nossa terceira aula do módulo oitavo. Nós já estamos encerrando o módulo, é a última aula. E hoje nós vamos concluir também um estudo sobre os dons espirituais. Amém? Então, o que a gente já viu na aula passada, a gente já viu que os dons espirituais, elas são capacidades espirituais especiais concedidas pelo Espírito Santo, né, com o propósito de edificar a igreja através dos seus membros. Nós vimos também que Paulo ele enumera na passagem lá que existem 9 dons, né? Desses 9 dons nós começamos a estudar na aula passada. O primeiro dom que nós estudamos foi dons de revelação. E aí hoje nós vamos concluir com os dons de poder e os dons de inspiração. Então, os dons de poder, eles são um poder concedido. O Espírito Santo nos concede o agir sobrenaturalmente. E aí, nesses dons de poder, nós temos 3 tipos: a fé, os dons de curar e a operação de milagres. Então, nós vamos começar com a fé. Nós vamos falar sobre 5 tipos de fé: a fé sobrenatural, a fé para a salvação, a fé do fruto do Espírito Santo, a fé demoníaca e a fé dom do Espírito Santo. A fé natural é aquela que a gente já é acostumado a viver todos os dias, né? Que é aquela, um exemplo básico da fé natural. É o semeador semeia com a certeza de que vai colher. Então essa é a fé, que a gente semeou algo, a gente tem certeza que vai colher aquilo ali. A fé para a salvação é aquela fé que é descrita em Efésios 2:8, que fala que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa fé para a salvação, ela é um dom de Deus, né? Por que é um dom de Deus? Porque a nossa salvação, ela vem pela graça, né? No momento em que Jesus se entregou na cruz, todo o processo da salvação, todo o processo da cruz do Calvário, a entrega de Jesus, né, de morrer pelos nossos pecados, tudo isso, todo esse desejo, todo esse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, né, nós cremos mediante a fé que isso aconteceu, e por isso, né, nós somos salvos, porque Deus derrama sobre nós essa fé para que nós possamos receber a salvação. Porque como nós, né, já estudamos, a salvação ela é pela graça. E também nós temos um outro tipo de fé, que é a fé fruto do Espírito Santo. Essa aqui é aquela que está descrita em Gálatas 5:22, que fala sobre os frutos do Espírito Santo, que aí ele elenca o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, né? Então, esses ali são os frutos do Espírito Santo. Isso, então, significa que é uma fé crescente, né? Nós, a cada tempo que nós vamos passando, depois de nós sermos salvos, o nosso desenvolvimento, o nosso entendimento com a palavra de Deus, os nossos estudos com a palavra de Deus vai nos aperfeiçoando, né? E a gente vai cada vez mais crendo em tudo que a palavra de Deus descreve, né? Então esse é o nosso desenvolvimento, é a transformação da nossa vida, é a diminuição, é matando o nosso eu, a nossa carne, para que os frutos do Espírito sejam manifestados, né, e sejam aumentados, a tal ponto que nós, né, passamos a ser guiados por Ele, guiados pelo Espírito Santo em todas as decisões da nossa vida. E aí tem um outro tipo de fé aqui que também, né, nós vamos estudar hoje, que a gente chama de fé demoníaca. Até tem uma passagem na Bíblia que está em Tiago 2:19, que fala o seguinte: crês tu
que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui na realidade é uma forma de questionar a nossa fé, né? Quando Paulo fala sobre isso, porque assim, pô, você crê mesmo? Tá, mas você sabia que até os demônios também creem? Então o que ele estava querendo dizer assim, uma fé de crença sem resultado, sem fruto, não serve para nada, porque até os demônios fazem isso, né? Então isso que ele está dizendo, que isso nada mais é do que uma fé sem obras é morta. Então quando nós temos uma fé que ela não tem mudança de vida, não tem mudança não tem transformação de vida para nós, o nosso comportamento não é mudado, não existe essa fé. Ela não é nem uma fé natural. Ela é algo que não alcançou, né, o sobrenatural que nós estamos aprendendo aqui nos dons espirituais. Ainda só está no mundo terreno, né? Então por isso que esse quarto tipo de fé aqui é importante de nós sabermos. E o outro tipo de fé é a fé dom do Espírito Santo, né? E essa aqui é a fé sobrenatural, que é a fé que nós estamos aprendendo, que nós estamos estudando agora nesse capítulo, que são os dons espirituais. Então essa fé aqui é a fé sobrenatural, né? É a fé verdadeira, é a fé que vem lá do alto. É aquela fé que realmente assim não depende da gente, não depende de nós. Porque a fé natural depende de nós. A fé para a salvação depende da nossa decisão, né? Se eu quero ser salvo ou não, se eu reconheço, né, Jesus ou não, é uma decisão consciente, né? A fé, que é os frutos do Espírito Santo, é uma consequência da minha decisão de permanecer firme e buscar na palavra de Deus o crescimento e a transformação de vida, né? E a fé ali que se refere a que Tiago questionou, né, que até os demônios creem, é a fé sem obras. Então a fé com obras são tudo atitudes, né, baseada em atitudes nossas para que isso aconteça. Agora a fé dom do Espírito não. Essa é a fé sobrenatural. E é a fé aonde há a operação. Então como que ela se opera, né? Um exemplo da operação dessa fé, ela está em Atos 3, 4 e 9, que é uma passagem lá onde a fé que operou no coração de Pedro quando ele foi com João para o templo. É uma história, uma passagem que fala sobre um homem, um nazareno, que ele era coxo, ele não andava, já tinha mais de 40 anos, e ele estava pedindo ajuda, esmola, na frente do templo lá. E aí, Pedro, ousado, ele chegou e falou para ele, olha, eu não tenho nada, cara. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou. E em nome de Jesus, você anda. Essa fé que operou no coração de Pedro foi tão sobrenatural que aquele cara andou. Ele levantou daquele lugar dele, mais de 40 anos, né, que ele tinha. Ele entrou no templo junto com eles, cantando, adorando e louvando, caminhando, né? Então impactou todo aquele tempo, impactou todas aquelas pessoas, porque realmente foi um milagre, né? Então essa fé sobrenatural é isso, é fé para o impossível acontecer, né? Então aqui nós também temos que cuidar que nós não podemos confundir entre fé e imprudência, né? Então nós temos que ter muito claro no nosso coração que qualquer manifestação do Espírito Santo na nossa vida, ele é muito sério. E nós, né, no momento que a gente está ministrando algo sobre a vida de alguém, sobre a nossa própria vida, nós precisamos ter certeza que nós estamos cheios do Espírito Santo, porque não somos nós que operamos esses milagres, mas sim o poder do Espírito Santo através da nossa vida. Por isso que os dons do Espírito são isso. Deus nos concede, por meio do Espírito Santo, os dons, né, para que através de nós
a igreja seja edificada, né? Então isso é muito bom de cuidar, e isso nós precisamos cuidar bastante. Por isso a busca incessante de estarmos sempre conectados com o Espírito Santo é algo que Deus tem ministrado, tem pedido, tem, né, tanto na palavra dele tem falado sobre isso. E até a certeza de que sozinhos nós não conseguimos alcançar. Nós precisamos do Espírito Santo, do Auxiliador, para nós conseguirmos cumprir a promessa de Deus. E aí agora nós vamos para o outro tópico, para outro tipo de dons de poder, que aí agora nós vamos falar sobre os dons de cura. Aqui nós vamos falar sobre esses dons de cura e como que é operado esses dons, né? Existe aqui alguns exemplos. Um dos exemplos dos dons de cura ele pode ser feito através da palavra de Deus, né? Então, por meio de uma palavra já é possível, como aconteceu lá com o centurião, onde a palavra de Deus em Mateus 8:8 fala que esse centurião ele queria tanto, né, no poder de Jesus, que Jesus poderia curar o rapaz que trabalhava com ele, que ele chegou e falou para Jesus assim: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas com uma palavra tua eu sei que o meu servo, que o meu rapaz, ele poderá ser curado. E assim Deus, né, assim Jesus declarou sobre ele, e essa palavra curou aquele rapaz, aquele servo desse centurião que estava centenas, né, metros longe da presença de Jesus. Então a cura pode acontecer, você pode estar orando aqui nesse momento para que Deus venha curar um familiar teu que está numa outra cidade, que está num outro estado, que está num outro país, né? Por quê? Porque para Deus não tem limite de lugar, simplesmente a própria palavra dele é possível acontecer isso, através dessa declaração, né? Um outro exemplo de cura é imposição de mãos. Você pode estar orando por uma pessoa, né, impondo as mãos sobre ela, sobre o local de uma enfermidade, e o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, estar curando essa pessoa. E aconteceu isso. Na palavra de Deus existe lá um exemplo em Atos 9:17, até aconteceu isso com Paulo mesmo, né, quando ele estava se convertendo, quando ele estava tendo um encontro com Deus, né, no caminho que ele estava indo lá para matar os cristãos, porque ele era um dos homens que perseguia os cristãos, ele foi, né, visitado pelo poder do Espírito Santo, e naquele momento ele ficou cego. E aí Deus enviou Ananias, que era um profeta, para que pudesse ir lá e levar a palavra, né, levar a direção do Senhor para ele. E no momento em que Ananias impôs as mãos sobre os olhos dele, ele foi curado. Não só foi curado, como ele ficou cheio do Espírito Santo. Então isso pode acontecer conosco, se você tem buscado esse dom de cura, né? O Senhor pode lhe dar esse dom de cura através da imposição das suas mãos, você impor as mãos sobre uma enfermidade, sobre alguém enfermo, e o Senhor ali naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, né, na sua oração, no momento que você estiver orando, essa pessoa ser curada. Então esse é um dos tipos, né, dos dons de poder. O outro dom de poder é a operação de milagres. E o que seria essa operação de milagres? Aqui essa operação de milagres é o que realmente chama, né, milagre. O que é milagre? Né, no grego é dunamis. E o que significa isso? Poder, né? Poder. E o que significa mais ainda isso? É que é o poder de Deus operado pelo Espírito Santo na igreja, e por meio dela é aquilo que a gente é impactado, aquilo que a gente, né, aos nossos olhos humanos, nós não conseguimos encontrar, né, respostas para isso. E existem alguns exemplos aqui, né, de como esse poder de operação de milagres foi manifestado no ministério de Jesus, né? Tanto é que Jesus foi a Bíblia relata ali vários milagres de Jesus, né? Os milagres mais intrigantes e que mais edificaram, que mais impactaram, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? O milagre de Jesus andando sobre as águas, né? Que foi lá andando sobre o mar, o milagre da transformação da água do vinho lá no casamento, né? Que estava acabando o casamento, estava acabando o vinho no casamento, e Maria, mãe de Jesus, pegou e falou para o mestre Sala para que ele fizesse o que Jesus ordenasse, né? Outro milagre também é a ressurreição de Lázaro,
né? Então, no ministério de Jesus, no tempo em que Jesus esteve nessa terra, houveram vários milagres, e dentre eles esses, que realmente isso faz parte do quê? Dos dons de poder, que são, né, um dos tipos desses dons de poder é a operação de milagres. Os discípulos também viveram isso, experimentaram isso, através de sinais e prodígios, através da libertação de Pedro na prisão, quando eles oraram e as correntes se rebentaram e as paredes caíram da prisão e ele foi livre, né? Quando Paulo ele curou coxos através, né, foi curado ali, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas porque estavam endemoniadas. Também tem vários exemplos na Bíblia que falam sobre isso. Então essa operação de milagres é tudo isso. E nós, na nossa geração também, experimentamos esses dons, né? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas que estavam internadas, que estavam diagnosticadas com, né, que viveriam 5 meses, 1 semana, 2 meses, que para a medicina não tinha mais alternativa. E simplesmente, né, o Senhor curou-as. O Senhor lhe deu a vida e hoje essas pessoas vivem. Né? Pessoas que estavam vegetando numa cama de hospital ou numa UTI, só à espera, né, do cérebro parar, do coração parar, e essas pessoas hoje estão vivendo, essas pessoas hoje estão constituindo família. Se isso não são operação de milagres, né? Existem muitos milagres hoje, e muitos milagres que nós podemos estar vivenciando e estamos vivenciando. E, inclusive, isso é tão importante e isso é tão sério que esses dons, esses milagres, o Senhor quer que nós vivamos, que nós, a igreja, continuamos fazendo isso, né? Porque esses milagres, esses sinais, essas maravilhas, Jesus fez durante todo o seu ministério, né? Com o intuito de evangelizar, de engrandecer o nome dele e testificar o poder absoluto de Deus. Depois, aconteceu com os discípulos fizeram o mesmo. E nós precisamos continuar fazendo isso, porque esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do Evangelho. Esse é o objetivo do que Jesus veio fazer nessa terra, né? Que se propague dia após dia, geração após geração, né? O nome de Jesus, a soberania de Deus e tudo que pode acontecer e todo o poder manifestado de Deus na nossa vida, né? E agora, o nosso último dom é os dons de inspiração. E esse aqui existe o tipo de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esse dom de profecia, ele é muito conhecido, né? A gente já, desde pequeno, já ouviu falar que o profeta falou assim: eis que te digo, irmã, você vai casar com o varão ali da esquina, ou você foi liberta disso, você foi liberta de um acidente. Então, a gente tem ouvido muito, né, essas questões. Mas a palavra de Deus, ela fala algo um pouquinho diferente sobre profecia, né? A profecia é o falar por outro. Então, Deus dá algo para alguém falar para aquela pessoa, até mesmo para a igreja. Um dos maiores exemplos que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, é que nós, dentro da nossa igreja, nós temos o nosso pastor, o pastor Maicon Abud. Ele tem passado isso, né? Ele tem se declarado um profeta sobre a nossa vida. E ele tem declarado palavras proféticas para nós. Então, se você for ver, ano após ano, nós estamos sempre vivendo sobre uma palavra profética. Então, esse ano nós estamos vivendo sobre uma palavra profética, que é a palavra da prosperidade. Então, Deus ungiu ele como profeta sobre as nossas vidas, autoridade espiritual sobre nós, e ele tem declarado essa palavra profética sobre nós. Então, não importa o que nós estivermos vivendo, nós estamos debaixo de uma palavra profética, palavra de prosperidade para a nossa vida esse ano. E é isso que nós temos que crer. Então, as palavras proféticas, elas nunca vão trazer confusão. Elas nunca vão trazer falta de paz, né? Nunca vão trazer desordem para a vida da igreja ou para a nossa vida em particular. E muitas das vezes, as palavras proféticas, quando são declaradas especificamente para nós, é porque elas estão vindo apenas para confirmar algo que nós já estamos buscando em Deus. Nós só estamos precisando de uma resposta, né? Então, é isso que nós precisamos nos atentar e sempre ter certeza
que a profecia ela traz sempre paz e bem-estar ao local, ao ambiente e ao nosso coração. Se nós recebemos uma profecia que não traz isso, ela precisa ser julgada à luz da palavra de Deus, porque pode ser que é uma profecia do homem e não de Deus. Amém? Em relação aos tipos de variedade de línguas e interpretação de línguas. Esse aqui é o falar em os dons de línguas que a gente é acostumado a ouvir. Eu fui batizada com o Espírito porque eu estou falando em línguas. Né? Às vezes a gente confunde esse dom e acha que o batismo do Espírito Santo é automaticamente, né, nós falarmos em língua. E isso não é verdade. O falar em línguas é um dos dons espirituais e a sua interpretação também. E esse dom de línguas, ele vem para edificar a nós, individual. Porque esse dom de línguas, ele é para a nossa vida, né? É para a nossa intimidade com Deus. Então, assim, muitas vezes quando nós estamos orando em línguas, nós não precisamos nem falar alto que nós estamos orando em línguas. Por quê? Porque outra pessoa não vai entender. E esse orar em línguas é algo entre eu e Deus. É uma ligação direta com Deus. Né? Ele vem edificar, ele vem nos edificar em Deus. Né? Então, é para isso que serve. É para isso que acontece. Né? É para isso que esse dom ele tem se manifestado na nossa vida. E quando é para ser uma manifestação para edificar a igreja, né, sempre haverá, né, as variedades de línguas, sempre haverá essa oração em línguas e alguém será levantado por Deus para a interpretação dessas línguas naquele momento, para trazer à igreja uma palavra, né, de edificação, uma palavra de consolação e até mesmo uma palavra de exortação. Né, isso está lá em 1 Coríntios 14:3. Então é para isso que serve. Né? Então nós sempre precisamos nos atentar. Nós sempre precisamos cuidar disso. Né? Nós precisamos cuidar que muitas vezes nós estamos sendo enganados. Muitas vezes nós achamos que nós temos que falar em línguas, porque aí nós somos batizados. Não. O batismo do Espírito Santo nós já aprendemos, né, nas aulas anteriores que não necessariamente nós tenhamos que vir a falar em línguas, mas se é um desejo do seu coração e você ainda não foi, né, não recebeu o dom de línguas, você pode continuar buscando, pedindo para o Senhor que no tempo dele, né, no tempo dele você receberá esse dom, porque esses dons, eles são dados de forma livre, né, de forma livre, e é Deus que escolhe, né, quais são os dons que ele vai nos dar. Assim como a palavra dele diz lá em 1 Coríntios 12:11, que ele fala assim: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas. Quais são as coisas? Os dons do Espírito, esses dons espirituais. E ele distribui como lhe apraz, ou seja, ele distribui da forma que ele entende ser certa, a cada um individualmente. Então, se nessa noite, se nesse momento, nesse dia que você tem querido, tem desejado buscar o Senhor e você quer receber um desses dons, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele lhe concederá. Ele concederá os desejos do seu coração. E no tempo certo Ele fará isso. Amém? Então você, né, que o Senhor Jesus nesse momento, nesse término dessa aula, que o Senhor Jesus ele venha conceder, que o Espírito Santo venha conceder ao seu coração. Se você tem buscado os dons de revelação, que o Senhor Jesus venha lhe conceder esses dons. Se você tem buscado e desejado, orado para o Senhor, para que você venha receber os dons de poder, que o Senhor venha derramar sobre a sua vida, através do Espírito Santo, esses dons. Se você tem buscado, desejado, né, que você venha receber os dons de inspiração, que o Senhor Jesus venha derramar esses dons sobre a sua vida. Que o Senhor venha te capacitar para você poder evangelizar, para poder você edificar a sua vida, edificar a igreja através desses dons, para que você, né, onde o Senhor lhe colocou, possa prosperar, possa crescer e possa ser um instrumento do Espírito Santo, né? E nós declaramos sobre a sua vida toda sorte de bênçãos, que o Senhor venha te abençoar poderosamente cada dia mais. E que nessa
E que nesse momento, Senhor, derrame palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito no seu coração, para que você possa entender e interpretar os propósitos, os desejos e os sonhos do Senhor Jesus para a sua vida. Amém? Até porque a palavra de Deus diz, né, que eu quero deixar aqui para finalizar um versículo para você. A palavra de Deus diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Creiamos nisso e continuamos insistentemente desejando do fundo do nosso coração que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas esses dons. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.